Olá, iniciaremos agora o nosso módulo 2. Nele, iniciaremos com História em quadrinhos, linguagem verbal e não verbal. Aqui na nossa página 10 e 11, nós temos a apresentação da Mafalda, que é uma personagem bem conhecida das histórias em quadrinhos do nosso tempo. Essa escultura da Mafalda, ela está em Buenos Aires, na Argentina. Aqui na página 12, nós iniciamos com uma tirinha, certo? Da história do Menino Maluquinho, feita pelo Ziraldo, que é um dos cartunistas mais bem vistos aqui no Brasil. O seu primeiro personagem foi o Saci, certo? E depois, pelos anos 80, a criação do Menino Maluquinho ainda fez com que Ziraldo se tornasse mais conhecido. Depois nós temos alguns exercícios nessa página que depois das explicações vocês estarão aptos a fazer, certo? Então, dando uma paradinha aqui na página 15, nós temos mais complementos sobre a tirinha, certo? A tirinha é uma forma de contar uma história, assim como a história em quadrinhos, ok? A diferença, a tirinha, ela é composta por poucos balões, certo? Por poucos quadrinhos. E ela apresenta, às vezes, somente imagem e outras vezes imagem e também um texto escrito. Geralmente essas falas vêm escritas nos balões, certo? E aonde elas são vistas, são publicadas, na sua maioria das vezes em livros, assim como o nosso de estudos, revistas, jornais, sites, blogs e também em revistas especializadas de história em quadrinhos e tirinhas, que são os gibis, certo? Na página seguinte, 16, nós veremos a linguagem verbal, não verbal e mista, certo? Aqui a gente inicia com exercícios, tem uma imagem, ela vai nos indicar algumas coisas a respeito dessa linguagem, tá? E na 18, a explicação em si sobre o que é a linguagem verbal, não verbal e mista. Então vamos lá, a cada uma delas. A linguagem verbal, primeiramente, certo? É um tipo de comunicação em que eu utilizo palavras. Estas palavras, elas podem ser faladas ou escritas, certo? O que a Pro está fazendo agora, nesse momento, eu estou utilizando a fala, certo? Então, é uma linguagem verbal em que eu estou expressando a fala. E aqui mesmo no livro, você pode perceber que ele está explicando a linguagem verbal também, porém na forma escrita. Ocorre por meio do emprego de palavras, certo? Nesse momento, como eu falei, escrita. E no momento em que eu estou explicando, a fala. A linguagem não verbal é composta de outros tipos, de outras formas de comunicação, como, por exemplo, a imagem, a dança, os sons, gestos, expressões faciais e cores. Vendo alguns exemplos de cada um desses ícones. A imagem. Quando eu tenho uma tirinha onde ela só tem o desenho dos personagens me trazendo uma história, isso eu tenho uma linguagem não verbal representada por imagens. Quando eu tenho, por exemplo, uma comunicação por meio dos gestos, a bem comum entre nós é a linguagem de sinais ou Libras, certo? Que é uma comunicação onde eu não uso fala nem escrita. Então, ela se encaixa na linguagem não verbal. As expressões faciais, como de dor, de sono, de nojo, de felicidade, elas são expressas por meio da nossa face, do nosso rosto, porém, elas representam uma linguagem não verbal. E das cores? Um grande exemplo das cores são os semáforos, porque ele tem uma linguagem comum
que o vermelho representa o pare, o amarelo representa o espere e o verde representa o siga, certo? Então, as cores têm também, nesse momento, uma comunicação de linguagem não verbal. Então, o que seria a linguagem mista? Vai misturar um pouquinho de cada uma. Mista significa isso, uma mistura. Vai ter um pouquinho da linguagem verbal e um pouquinho da linguagem não verbal. Separadamente? Não. Uma linguagem tem que complementar a outra, certo? Um exemplo dessa complementação seria a história em quadrinho ou até mesmo a tirinha, quando ela tem balões de fala. Os desenhos simbolizam a linguagem não verbal, certo? E as falas dos balões representam a linguagem verbal, certo? Então, dentro da explicação de linguagem verbal, não verbal e mista, nós temos condições de fazer os exercícios até essa página. Porém, é muita coisa. Então, nós faremos somente o início lá da página 12 até a página 15, que foi onde nós ouvimos as explicações sobre tirinha, ok? Então, ao desenvolver os exercícios, quando estivermos em aula online, poderemos tirar dúvidas, certo? E estar conversando mais a respeito desse assunto. Agradeço, até mais.